tem muito para falar conosco. Amém? A paz do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa de oração para Te adorar. Nesse momento, Senhor, quando o Teu servo, o pastor Tiago, vai proferir a Tua palavra, que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre ele. E que também, Senhor, os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Senhor tem a dizer por nós através dele. Usa ele poderosamente para nos abençoar esta noite com a Tua maravilhosa palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja capaz do Senhor. É um motivo de alegria estarmos aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Para a gente ganhar tempo, irmão, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 10 ao 13. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade, a direção da igreja e a liderança dos varões. Hoje é o culto dos varões, é um culto especial, né? E agradecer que sempre vocês têm paciência de nos ouvir, né? Prometo não demorar, ser bem breve. Hoje eu estou bem seguro. Acontece também com o senhor, pastor? Pastor Peter, não. Que eu trouxe até um esboço. Eu não sou de fazer isso. Não sei se eu vou ler, mas ele está aqui. Mas glória a Deus por isso, né? Às vezes a gente prega umas mensagens que a gente vem seguro, outras não. Vocês não, né? Vocês são mestre. Mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Quem achou, diga um amém bem forte. Bem forte aí. Capítulo 17 do Evangelho de Mateus diz assim, versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. E você pode glorificar a Deus por esta palavra. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar de dois profetas. Um profeta que nos remete ao início do Velho Testamento, o profeta Elias, e um profeta do final do Velho Testamento e início do Novo, João Batista. E o ministério profético, né, é algo muito importante na palavra de Deus. Nós que somos pentecostais, a gente chama todo mundo de profeta, não é isso? A gente fala profeta, né? Às vezes a gente se comunica assim, mas é algo muito importante. E vamos entender aqui o que significa ser profeta na Bíblia Sagrada. Primeiro, profeta, para que a gente possa entender, a palavra profeta significa aquele que anuncia. E nesse contexto, aquele que anuncia a palavra de Deus. Então, o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. E é bom também a gente fazer a diferença do que é ser profeta e do que é ser sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, no Velho Testamento, nós vamos ver a atribuição dele ligada ao templo. Deus separou uma tribo para trabalhar no templo, a tribo de Levi. E da tribo de Levi saíram os sacerdotes e os levitas. O sacerdote, ele recebia do homem as ofertas e transmitia para Deus. Havia algo que os sacerdotes tinham que fazer, que era ouvir a voz do homem e passar para Deus. E o profeta? O profeta ouvia a voz de Deus e transmitia para o homem. Por isso que é aquele que anuncia, é aquele que fala
a palavra de Deus. E o profeta, naquele tempo e no nosso tempo, nem sempre vai dizer aquilo que nós queremos ouvir, mas ele vai dizer aquilo que você precisa ouvir. Ele não vai dizer a palavra que sai do meu coração, ele vai dizer aquilo que sai do coração de Deus. E o profeta, naquele tempo, irmãos, a presença do profeta era temida, sabia? Não é à toa que quando Samuel foi mandado por Deus para ungir Davi, ele chega naquela região, o que perguntam para ele? A sua vinda é de paz? Porque era da boca do profeta também que saía a palavra de Deus de juízo. Então o profeta era aquele que transmitia a palavra de Deus. E em momentos de crises, nós vimos aqui na Bíblia que ele sempre levantou um profeta. Quando o povo ele estava no cativeiro do Egito, Deus levantou Moisés. Moisés foi um profeta. Quando o povo estava se esquecendo de Deus, e a Bíblia vai mostrar isso, que quando ele fala que a lâmpada de Deus estava se apagando no templo, que representa a presença de Deus, Deus levanta outro profeta, Samuel. E quando o povo esqueceu quem deveria adorar, se era Deus ou era Baal, Deus levanta outro profeta, Elias. Sempre em momento de crise, Deus levanta um profeta. O povo estava se prostituindo com outros deuses. Deus levantou o profeta Oséias. Quando o povo estava na visão de Deus, como um vale de ossos secos, Deus levanta Ezequiel. Quando o povo estava se contaminando, Deus levanta um profeta que assentou no seu coração não se contaminar, Daniel. Quando o injusto oprimia o justo, Deus levantou um profeta para orar. Sabia que profeta ora? Abacuque. E a oração dele é tão linda que eu vou repetir aqui. Abacuque levanta a voz, levantado por Deus, como profeta de Deus, e vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o campo não produza seus mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Em momento de crise, surge um profeta. Sempre foi assim. Vivemos um momento de crise, sim ou não? Vivemos um momento de crise política, sim ou não? Vivemos um momento de crise espiritual também? Vivemos uma crise tão grande que nós não sabemos se vamos sair e voltar para nossa casa se não Deus não guardar. Vivemos um momento de crise. Enquanto eu estava buscando essa palavra, e Deus me fez uma pergunta, eu faço aqui, e me incluo aqui. Então, onde estão os profetas? Dói, mas cura. Se é momento de crise, todo momento de crise surgiu um profeta. Onde estão os profetas? Vivemos uma crise, cadê os profetas? Sabe o que Deus falou comigo? Que estamos ocupados. Sabia? Levantados por Deus, tem profetas levantados por Deus. Mas onde eles estão? Estão ocupados, irmãos. E eu me incluo nisso. Estamos ocupados com os nossos projetos. Estamos ocupados com a nossa família. Estamos preocupados com o nosso trabalho, com os nossos sonhos, com aquilo que precisamos fazer amanhã. Estamos ocupados. Mas existe uma crise. E Deus sempre levanta um profeta em momentos de crise. Mas onde nós estamos?
Hoje é culto dos varões, não é isso? Irmãos, eu não vou falar quanto tempo para não denunciar a minha idade. Mas sempre quando eu estive na igreja, trabalhando, sempre foi uma dificuldade trabalhar com os varões. É claro que a palavra é para toda a igreja, mas hoje é culto dos varões. Se botássemos o culto dos varões sábado, será que estaria cheio assim? Às vezes até o próprio varão não vem, porque estamos ocupados. Deus não nos chamou para ser profeta de domingo. Deus não te chamou para ser profeta de domingo e domingo. Deus te chamou para ser profeta de domingo a domingo. Deus te chamou para ser profeta na quarta da libertação. Deus te chamou para ser profeta na terça da consagração. Deus te chamou para ser profeta no evangelismo, na visita, no teu trabalho. Deus te chamou para ser profeta. Mas às vezes escolhemos estar ocupado. Ser profeta não é fácil, irmão. E nós vamos ver aqui, eu não vou demorar, vou acelerar. Mas falamos aqui do culto das irmãs. Em todo lugar, eu vim de Marechal, uma igreja enorme. Uma igreja muito grande. E lá o culto é da CIB. Tem culto de departamento. Aí o culto da CIB, irmãos, e não é inveja, irmão, que inveja é coisa do inimigo, né? Mas o culto da CIB a gente não ia, pastor Marcelo. Não é por causa da comida, não. Que as irmãs expulsavam a gente porque tinha comida. Não, é porque não tinha lugar para sentar. E às vezes nem lugar para ficar em pé. E no culto dos varões? O que mais sobrava era lugar. Vai doer, mas vai sarar. O que está acontecendo com a gente? Deus não chamou profeta para ficar assim, ó. Deus chamou profeta para andar, ó, caminhar, ó, com vigor. Deus não te chamou para ficar sentado no domingo. Não. Deus te chamou para ser profeta. E o que é ser profeta? É aquele que anuncia a palavra de Deus. Talvez você deve estar se perguntando assim: ah, pastor, ser profeta é coisa do Velho Testamento. Cadê o profeta? Não tem. Mateus, capítulo 23, 34, a Bíblia diz que Jesus envia profetas. Atos, capítulo 3, versículo 1, vai dizer da igreja de Antioquia, que lá haviam profetas. Efésios 4, 11, vai dizer que Deus chamou uns para apóstolos e outros para profeta. Como é que não tem profeta no Novo Testamento? E existe 5 ministérios. Preste atenção. Deus chamou um para apóstolo. Eu não vejo apóstolo aqui da nossa igreja. O senhor é apóstolo? Se eu for apóstolo, me leva também. Segundo, mestres. Tem muitos aqui. Não é isso? Mestre, o que mais tem aqui é mestre, né? Outros doutores, outros pastores, e o quinto, profetas. Se você não é pastor, se você não é mestre, se você não é apóstolo, você é profeta, meu filho. Pode ter certeza que você é profeta, e profeta anuncia a palavra de Deus. Tu tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? E quando falamos de profeta, eu vou acelerar, nós lembramos de um que a gente leu, que é o profeta Elias. E o profeta Elias,
ele entra em um momento de crise. Um momento de crise financeira? Não. Um momento de crise espiritual. O povo que foi criado por Deus, formado por Deus, a partir de Abraão, já não tinha mais o Senhor como seu Deus. Lá havia outro Deus, o Deus Baal, que a Bíblia escreve com letra minúscula. E na teoria, qual era o poder desse Deus? O poder desse Deus era trazer fertilidade para a terra. Por causa de Baal, a terra dava o seu fruto. Por causa de Baal, as árvores cresciam. A colheita era no tempo certo. Por causa de Baal, a chuva vinha, o orvalho vinha. Aí, no momento de crise espiritual, Deus chama um que ninguém sabe o nome da mãe, do pai, só sabe a região. E traz ele, o nome dele é Elias, que só o nome dele já é uma pregação. Porque Elias significa só o Senhor é Deus. Em momento de que Baal era Deus. E este homem que Deus levanta como profeta em tempo de crise. Porque o profeta, quando é levantado, é para afrontar a crise. Está preparado? O profeta não foi chamado só para, O profeta não foi chamado só para revelação, revelar CPF, revelar nome. O profeta não foi chamado só para isso, não. Para isso Deus não, isso não interessa a Deus. O teu nome está no teu documento, o teu CPF está no teu documento. Deus chamou o profeta para desafiar as circunstâncias. Aí ele vai se levantar no momento de crise, no momento que não se adora mais Deus, e vai dizer, olha, esse Deus ele tem o poder de quê? De chuva, de fertilidade. Então olha só, eu ando com o verdadeiro Deus. Isso é profeta. Ele vai dizer, eu ando. E olha bem, o que ele fez, por eu andar com Deus, segundo a minha palavra, não chove. Segundo a minha palavra, nem o orvalho vai cair. Sabe o que é o orvalho, irmão? Aquele que você acorda de manhã, não choveu. Não choveu, mas você olha para o carro, está molhado. O orvalho nunca falha. Já acordou 4 da manhã? Vai olhar ali, e choveu. Chão seco, carro molhado. Isso é o orvalho. E o orvalho é suficiente para regar a plantação. Ele vai dizer, segundo a minha palavra, porque eu sou profeta e ando com Deus, não vai chover e nem orvalho vai cair. Isso é profeta. Em momento de crise se levanta. Em momento de adversidade ele aparece. Sabe o que é isso? E é crise, é adversidade, mas eu ando com Deus. Aleluia! Se há adversidade na minha casa, eu ando com Deus, eu profetizo a bênção na minha casa. Se é no meu trabalho, eu ando com Deus, lá o Senhor vai entrar, porque eu sou profeta e ando com Deus. Entendeu? Aleluia! E a Bíblia vai dizer que existe 2 fases da vida do profeta. A primeira fase, quando você se levanta como profeta, a gente espera o quê? Meu Deus, olha aí, ele levantou, né? Todo mundo torcendo. Quando você se levanta, segundo a minha palavra, sabe o que te espera? A prova. Por isso que muitos não querem. É melhor ficar ocupado, pastor Marcelo, olha, quietinho, vendo o tempo passar, Jesus volta, eu vou, mas ele não me chamou para ficar quietinho, ele me chamou para ser profeta. Aí quando ele fala isso, o próprio Deus fala assim, sai daí. Porque a primeira fase é a fase que Deus te esconde. Sabia que Deus te esconde? Quando ele se levanta, ele fala, Deus assina.
porque ele anda com Deus, mas Deus fala, sai daí, porque aí vai ter seca, vai ter perseguição, eu vou te levar para um lugar que não vai faltar água. Enquanto havia seca, havia fome, o profeta que se levantou, morava do lado do rio, aleluia, e sendo alimentado por corvos, porque Deus sustenta aquele que Ele chama. Viu? Essa é a primeira fase. Vai ter momento que você vai ter que se retirar. E Ele te sustenta. Não falta nada, pastor? Falta nada. Porque se Ele te chamou, Ele te sustenta. Mas precisa se levantar. O profeta não tem medo da adversidade. Porque ele sabe que na adversidade, Deus está com ele. E a segunda fase é de se apresentar. Ninguém fica escondido para sempre. Ninguém vai ficar ali escondido por Deus e Deus alimentando o rio uma hora seca. Sabe para quê? Para você sair e não se acomodar. Elias aconteceu isso. O rio começou, não tinha chuva. E ele teve que se retirar e se apresentar. Vai ter momento que você vai ter que se afastar, Deus vai te sustentar. Mas vai ter momento que você vai ter que se apresentar. Que a hora de se esconder acabou. É hora de se colocar à disposição. Se apresentar é assim. Ah, mas eu estava afastado, mas a hora é agora. Deus te chama para você se apresentar. Ou você acha que você estava afastado? Como eu já fui um dia, Ele não estava te sustentando? Porque se você está vivo no momento de crise, é porque mesmo afastado, a mão do Senhor estava sobre a tua vida. Ele te escondeu. Às vezes a gente, sem merecer, somos escondidos por Deus. E Ele nos sustenta. Mas vai ter momento que Ele vai te chamar. Talvez o momento seja agora, de você se apresentar. Para você vai lembrar, você era profeta, agora estava escondido. É momento de se apresentar. E o ministério profético, e eu vou acelerar, é tão importante, irmãos, porque é o profeta que anuncia a palavra de Deus. E teve um tempo que Deus não levantou mais profeta. A teologia vai chamar, os estudiosos vão chamar de interbíblico esse tempo. Um tempo que 400 anos Deus não levantou mais ninguém para profetizar. 400 anos, 4 séculos, mais de 4 gerações, dependendo da expectativa de vida, não ouviram a palavra de Deus, porque Deus não levantou profeta na terra. E houve um silêncio, porque não havia profeta que Deus levantasse. É um momento de silêncio. Sabe onde está escrito isso? Na tua Bíblia, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, aquela página branca. Representa este período, 400 anos em branco, que Deus não falou com o povo. 400 anos que Deus não levantou um profeta. Aí agora eu te pergunto, e faço você pensar como eu pensei. Será que foram 400 anos sem culto? Será que foram 400 anos sem adoração? Será que foram 400 anos sem alguém cantar um louvor? Será que foram 400 anos sem se reunir? Pelo contrário, irmãos, tinha culto, tinha louvor, tinha sacerdócio, tinha o sumo sacerdote, havia liturgia, havia regras, havia culto, havia louvor, havia adoração, mas não tinha palavra. É possível? É possível. Estamos vivendo um tempo também assim, que às vezes tem louvor, manifestação, mas não tem palavra. 400 anos.
sem a palavra de Deus. O importante, irmãos, não é só a reunião. É bom. O importante não é só levantar a mão para o céu e adorar, não. Isso é muito bom e faz parte. A liturgia faz parte, mas se não tiver palavra, não adianta. 400 anos sem levantar um profeta, até que o silêncio de Deus acaba. E o silêncio de Deus acaba, e Deus ouve uma oração. Quer ouvir Deus falar com você? Quer que o silêncio de Deus acabe? Comece a orar. Comece a clamar. Comece a pedir. Aí o silêncio de Deus acaba com uma resposta de uma oração. Quando ele fala assim: Zacarias, não temas, eu ouvi a tua oração. Deus voltou a falar com o povo. E vai dizer assim: olha, tua mulher é estéril, não é? Mas eu dou a ela um filho. Olha isso. Era a oração dele. E ele era sacerdote. Como eu estou falando que havia sacerdócio. Aí ele vai ficar alegre. Ele vai ficar feliz. Mas sabe o que eu aprendi? Que você ora, você idealiza. Mas o que Deus realiza é muito maior do que você pediu. Você ora, você clama, você sonha. Mas o que Deus realiza é muito maior que o seu sonho. Zacarias achou que ia acabar por ali. Olha, Isabel vai ter um filho. Ele, meu Deus, é a minha oração. Aí ele vai dizer: olha, mas o teu filho não vai ser qualquer um. Por causa da tua oração, eu estou reatando a minha comunhão com o povo. Eu vou voltar a falar com o povo. Porque teu filho é teu filho, mas vai ser o meu profeta. Aí ele continua falando: olha, e esse menino tem nome já. Nem adianta ficar pesquisando. O nome dele é João. E ele vai dizer: olha, e esse menino, eu estou colocando algo nele especial. A Bíblia, na minha tradução, fala espírito. Mas presta atenção. Nós não acreditamos em reencarnação. É a unção. Aí ele vai dizer: a unção de Elias estará sobre ele. E havia uma promessa da vinda do Messias, que Elias viria primeiro, porque sabemos que Elias não provou a morte. Aí Jesus, quando começa o seu ministério profético também, o povo: mas como é que tu é o Messias, se antes tinha que vir o Elias? Ele vai dizer assim: Elias já veio, ele já passou por aqui, e não perceberam, fizeram o que queriam com ele, mas era ele. Você não percebeu que era ele? Como ele falava, como ele profetizava, que aquela unção era de Elias. Aí os discípulos entenderam. Eu estou parafraseando a palavra, que era João Batista. João Batista foi profeta como Elias. Porque o profeta, quando Deus te chama, você é diferente, já viu? João não andava nos lugares que todo mundo andava, não. Irmãos, eu fiquei pensando, porque eu tenho uma imaginação fértil. Quem prega é assim. Fiquei imaginando, por que não levantou logo um pregador no palácio? 400 anos sem um profeta, por que não veio um profeta para anunciar Deus no meio da capital, no palácio, como já teve? Contato com o rei, com a monarquia. Depois de 400 anos, 4 séculos, Deus levanta um profeta que pregava onde? No deserto. Deserto é lugar que ninguém quer ir. Às vezes, aonde você não quer ir, é lá que está a palavra de Deus. É no deserto, é na prova mesmo, é na prova. É no deserto que vem a palavra de Deus. Aleluia, Isaías vai dizer: olha, vem aí
a voz que clama no deserto. Ele se vestia diferente. Ele falava diferente. 400 anos sem ouvir a voz de Deus. E quando começou a ouvir, o profeta era brabo demais. Quando ele via algum pecador, ele é víbora. Tu ia aguentar se o pastor Tiago chamasse de víbora? Era aquele profeta. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Tá achando essa palavra dura? Porque tu não passou na mão do João Batista. Um profeta que batizou milhares e pregava uma palavra que o próprio Senhor pegou para pregar, porque a primeira mensagem de Jesus foi a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se coloque de pé, meus irmãos, eu já estou encerrando e eu vou orar por você. Aí vai ter momento que você, profeta, vai se achar muito, como tem muitos por aí, porque estão distorcendo o que é ministério profético, porque se acha que ter revelação e visão é profeta. Não é isso. Que se Deus me usa em profecia, me usa. Vocês me conhecem. Que isso é ser profeta. Isso não é ser profeta. Porque profeta não é só ser usado aqui, Profeta não é só falar língua estranha, entregar revelação. Porque tem no nosso meio. Porque a profecia é de Deus. Mas o ministério profético é anunciar a palavra de Deus. Aí vai ter momento que o profeta, não, eu sou profeta. Né? Um que era para se achar alguma coisa era João Batista, irmão. Não é isso? Olhou para Jesus, reconheceu, batizou Jesus. Ali eis o Cordeiro de Deus. Que profeta fez isso? Batizou o próprio Jesus. Aí vai chegar um momento que vai vir aquelas vozes, né? João, você não se importa, não? Aquele que você batizou, hoje batiza muito mais que você. Aí um profeta de verdade, sabe o que diz? Diz assim, eu estou feliz, porque o que importa é que ele cresça, eu diminua. João entendia o seu lugar, porque o maior dos profetas sempre vai ser Jesus de Nazaré. E eu queria orar por você. Você que deixou de ser profeta. Acontece isso? Acontece. Está escondido ainda. Né, meu pastor? Um dia eu estava escondido. Eu já contei aqui meu testemunho, né? Escondido. Vivo porque Deus guardou a minha vida. Mas chegou um momento que eu me apresentei. Talvez seja o teu caso hoje. Vem aqui que nós vamos orar por você. Vem aqui para a gente orar por você e você voltar a anunciar a palavra de Deus. E você também que, não, no meu coração arde, eu quero ser profeta. Vem aqui também, que nós vamos orar por você. Já são 9 horas. Vem, não perca tempo. Deus te chamou para ser profeta. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Qual é o seu nome mesmo, profeta? Liveston. É isso, mano? Se eu falar 3 vezes, eu vou pular no mistério. Liveston, esse rapaz lindo, né? Com a sua família, veio porque ouviu a palavra de Deus, não é isso, Liveston? E falou, eu vou. Ele está aqui. Aleluia. E você que veio aqui, porque Deus te chamou para ser profeta. Ah, mas eu vou sair daqui pulando e profetizando. Não é isso. Profeta é aquele que faz a vontade de Deus. Profeta é aquele que anda como Deus quer que ande. Está no lugar que Deus quer que esteja. Falando aquilo que Deus colocou
para falar. Isso é ser profeta. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor, que vieram aqui na frente, meu Pai, porque entenderam que é hora de se apresentar. Aleluia, como Elias um dia fez, eles estão aqui. Enche com teu Espírito Santo, repreenda a fúria do inimigo, liberta, que a partir de hoje eles venham andar na tua presença.